Olá, essa é a apresentação da disciplina DS 250, Interação Humano-Computador, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do setor de Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná. A nossa equipe é composta pela Laísa e por mim, Lucas Henrique Ramos Casionato. E trata do projeto de interfaces de um aplicativo para dispositivo móvel de gestão acadêmica voltado para os estudantes. A motivação para a escolha desse tema foi justamente facilitar o planejamento e organização dos estudantes em relação aos seus estudos, objetivos acadêmicos e escolares. Então, o que tínhamos em mente como motivação para o desenvolvimento desse sistema em si, o desenvolvimento desse projeto, era auxiliar na gestão dos estudos e dos objetivos acadêmicos pelos estudantes, organização da sua rotina, porque ele poderia planejar seus estudos em função das tarefas que estivessem com menor prazo ou prazos mais urgentes, planejar as atividades estudantis em ordem cronológica, e também serviria para monitorar o desempenho, identificar áreas que precisam de melhoria, porque as notas e a frequência estariam todas registradas em um único local. Quanto à análise do público-alvo, são quaisquer estudantes que tenham grades curriculares com múltiplas disciplinas, né? Então vai desde alunos do ensino médio até a pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização. E a escolha de um aplicativo para celular, para dispositivo móvel, se baseia justamente porque o público de estudantes geralmente são pessoas mais jovens que estão acostumados a utilizar a tecnologia, estão muito acostumados mesmo a utilizar celular, né? Então, as etapas para a elaboração do projeto de interface são essas. Primeiro, a gente fez uma análise de outros sistemas já existentes, fizemos uma avaliação por critérios ergonômicos de um dos sistemas existentes, elaboramos o protótipo de tela para o novo sistema, realizamos um teste de usabilidade do protótipo que foi criado, refatoramos até obter a versão final do protótipo, elaboramos um manual do usuário, fizemos um teste de satisfação por heurísticas do protótipo final e do manual do usuário, e considerações finais e um documento adicional sobre as avaliações realizadas. O protótipo. Então, basicamente, seriam essas as funcionalidades presentes no protótipo, né? Registrar disciplinas e professores, registrar e acompanhar provas de trabalho, registrar as notas das avaliações, consultar a média parcial de notas por disciplina, registrar frequência, consultar grade horária e ensalamento e fazer anotações que o estudante considerar pertinente. É a primeira versão do protótipo. Então, o protótipo foi elaborado no Figma, e essas aí são as telas, os protótipos de tela do sistema, para ter uma noção do que nós tínhamos em mente nesse projeto de interfaces. Mais à frente será apresentado um vídeo onde cada uma dessas telas é apresentada em maior detalhe. Em seguida, a gente fez o teste de usabilidade, que deve ser conduzido com usuários mesmo, né? Então, seguindo as diretrizes que foram passadas na disciplina de Interação Humano-Computador, realizamos o planejamento. Então, para cada uma desses menus ou telas, teria uma sequência de tarefas a serem realizadas pelo usuário, né? Esse seria o planejamento. As condições de aplicação do teste, né? Os usuários estariam na sua residência, seriam usados o celular para realizar o teste. A forma de observação seria presencial, outro seria remoto, e teria um feedback ali do participante com relação à realização das tarefas. Os resultados obtidos no geral indicaram que o sistema ou projeto de interface o protótipo, né, seria fácil de usar, mas teria alguns aspectos relacionados a design confuso, dificuldade de encontrar algumas opções e excesso de informações no modo geral. Mas o feedback, em termos gerais, é que ele apresentou facilidade de usar. Então, baseado no resultado do teste de usabilidade, a gente desenvolveu uma outra versão do aplicativo. Alteramos algumas cores e deixamos o visual um pouco menos poluído e também alguns caminhos com uma forma mais intuitiva do usuário acessar. Eu vou mostrar no Figma, que foi a ferramenta que a gente utilizou, algumas interações entre as telas. Então, o usuário entra, tem a tela de login, ele consegue colocar o e-mail cadastrado e a senha e entrar. Também consegue, na tela de login, criar uma conta, caso ele não tenha cadastro. Ele vai colocar o e-mail e a senha para criar esse cadastro. Ou ele pode entrar direto com a sua conta do Google. Então, as três opções ele consegue acessar o aplicativo. Aqui temos algumas funcionalidades. As principais são o cadastro de professores, disciplinas, provas e trabalhos. Vou começar pelos professores. Aqui a gente tem uma lista com todos os professores cadastrados. Quando eu clico em um professor, ele vai trazer as informações desse professor e a opção para excluir ou editar. Se eu for excluir, ele vai pedir vai dar uma mensagem de confirmação, digo que quero excluir, e o professor é excluído da lista dos professores. Da mesma forma, eu posso criar um professor, colocando o nome, contato, a disciplina,
Se a disciplina ainda não está cadastrada, tem a opção de clicar em nova e ele vai abrir a opção para cadastrar essa disciplina. A professora foi cadastrada com sucesso, aparece na lista, então, dos professores. Disciplinas da mesma forma, então tem uma lista com várias disciplinas. Quando eu clico em qualquer uma delas, ele vai trazer as informações, inclusive os dados de horário dessa disciplina, o nome, a sigla, o professor, e se essa disciplina vai aparecer depois na grade horária para o aluno ou não. Se eu clicar em excluir e confirmar, ele vai excluir aquela disciplina da lista de disciplinas. Quando eu clico para cadastrar uma nova disciplina, preencho todas as informações e salvo, essa disciplina passa a aparecer juntamente com as demais. Provas e trabalhos também. Clico em provas e vou ter uma lista com as provas que já foram cadastradas. Tem a opção de cadastrar uma prova nova e tem a opção também de editar ou excluir alguma dessas provas. Então, eu posso excluir uma prova, posso adicionar de novo, posso editar, né, as informações. Se tiver alguma informação aqui que eu queira editar, edito e salvo. E, da mesma forma, para os trabalhos, né? A única diferença é que eles ficam em categorias diferentes para que o aluno consiga se localizar melhor dentro das suas avaliações. Então, eu entro em uma disciplina, posso editar, excluir, né, o trabalho dessa disciplina, da mesma forma como eu faço com as provas. No campo da frequência, o aluno vai registrar quantos dias ele faltou em cada disciplina. Baseado na carga horária, o sistema já vai devolver a porcentagem de faltas que ele tem naquela disciplina. Então, ele consegue fazer o controle da sua própria frequência, que ele tem a opção para editar, caso ele queira cadastrar mais uma falta, né, por exemplo, em alguma disciplina. Só não vai ter a opção de excluir, porque, por padrão, todas as disciplinas vão vir zeradas, sem falta nenhuma, e se ele quiser excluir a disciplina da tela da frequência, ele primeiro vai ter que excluir a própria disciplina lá na lista das disciplinas. Então, dentro de provas, a gente já viu aqui, né, tem as provas e dá para editar e excluir, trabalhos também. E as notas é onde o aluno vai cadastrar as notas em suas avaliações. Ele consegue cadastrar qual foi a atividade, né, aquela nota se refere à nota, e também o peso. O próprio sistema ele faz o cálculo, né, a média ponderada baseada nesses pesos, e ele traz a média parcial do aluno naquela disciplina. Aqui nessa tela ele tem todas as disciplinas que já estão cadastradas, tem a opção de editar, excluir ou adicionar uma nota, só não tem a opção de excluir também as disciplinas. As disciplinas, se ele quiser excluir, elas vão aparecer aqui por padrão, e se ele quiser excluir, ele vai ter que excluir a própria disciplina lá na área das disciplinas. Na tela inicial, ele também vai ter um dashboard com as próximas datas de trabalhos e avaliações, sempre em ordem cronológica, e se ele clicar em qualquer uma delas, ele vai ter acesso a essas informações e também a opção de excluir ou de editar. No menu lateral, temos a opção para que o usuário vá direto à página inicial, independente da tela em que ele estiver. Ele pode acessar a minha conta, ele vai poder alterar os dados cadastrais e também a senha. A tela de ajuda, para caso tenha alguma dúvida, né? Então aqui ele consegue acessar a ajuda e para fazer o logout. Se ele clicar sobre o nome do aplicativo, aqui no logo do aplicativo, ele vai. Aqui a gente está na página inicial, mas se ele tiver em qualquer outra página, ele clicar lá, ele retorna para a página inicial, independente da tela onde ele estiver. Se ele clicar lá, página inicial, e também, da mesma forma, se ele for lá pelo menu lateral e clicar em página inicial, retorna também. Então, dentro do campo Minha Conta, ele pode editar os dados cadastrais e salvar as alterações, ou também lá no Minha Conta, ele pode redefinir a senha. Então, ele vai digitar qual que é a senha atual, a senha nova, e vai salvar. Consegue fazer o login novamente usando os dados novos da senha. No campo da ajuda, ele vai ter um botão onde ele consegue acessar o manual online ou entrar em contato através do e-mail dos desenvolvedores que está disponível também nessa tela de ajuda. E finalizando, ele pode sair para fazer o logout do sistema. Com essa última versão do protótipo, a gente aplicou o teste de satisfação por heurísticas, baseado nas 10 heurísticas de Nielsen, e para cada uma das 10 heurísticas a gente fez 2 perguntas, sendo que a resposta para essas perguntas poderia ser numa escala de 1 a 5, onde 1 é discordo totalmente, significando totalmente insatisfeito, e 5 é concordo totalmente, que significa, nesse caso, para esse formato das perguntas, que está muito satisfeito. Os usuários, os avaliadores, né, eles receberam, dentro do próprio formulário, do Google Formulário, instruções para acessar o protótipo e também instruções para quais tarefas eles deveriam fazer dentro do protótipo para depois responder ao teste. E aqui temos os resultados. A gente teve a resposta de 5 professores do Thales, nesse nosso questionário, e ao final a gente somou a pontuação, como são 20 perguntas de no máximo 5 pontos cada uma, a gente ficou com a média de 93,8 do máximo de 100. Fazendo uma análise dessa pontuação, a gente sabe que a pontuação mínima possível seria 20, né, 20 vezes 1, e a máxima possível seria 20 vezes 5, aqui está um errinho, que seria 100. Nesse intervalo de 20 a 100, a gente pode distribuir 4 grupos, que vão de muito satisfeito até insatisfeito, e a nossa média de 93,8 pontos se enquadraria nesse primeiro muito satisfeito. Então, as nossas considerações finais é que após o teste de usabilidade, a gente identificou vários pontos que precisavam ser melhorados,
e a gente levou essas melhorias para a nossa versão final, na qual a gente submeteu teste de satisfação por heurísticas, que resultou numa média que indicou um alto nível de satisfação entre os avaliadores. Como recomendações para próximos trabalhos, a gente poderia colocar, aumentar a diversidade de público, realizando os testes, né, e efetivamente utilizando o protótipo, a implementação de novas funcionalidades, a integração com outras plataformas educacionais, ou até mesmo o Google Calendário, por exemplo, e recursos de inteligência artificial que auxiliem na personalização da experiência do usuário com base no seu perfil. Então, a nossa apresentação foi essa, muito obrigada.